galera, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para você, boa noite para nós todos. Shalom, shalom e a paz de Deus. Gente, eu queria passar por aqui hoje. Eu nem pensava hoje, né? Fazer uma live, mas glória a Deus, né? Só queria conversar alguma coisa e uma coisa importante. Uma coisa que para muitos quizá não tem um valor, né? Não tem um grau de importância que deveria ter. Aí eu queria conversar um pouco, né? Só conversar mesmo, né? Eu não vou chamar isso aqui de uma ministração ou uma pregação, né? Mas já, se vocês lá tomam essa mensagem aqui como uma ministração da parte de Deus, já seria o Espírito Santo, já seria Deus para a tua vida, já seria uma resposta para ti, já seria uma confirmação para ti, né? Já seria um motivo mais, quizás, para continuar na tua fé. Não sei, pode ser tantas coisas, né? Mas, gente, eu queria conversar algo assim como que chegou agora, né? Estou pensando agora, o que é ser cristão? Isaac Pereira, Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite para você. O que é ser cristão? Irmão, nós estamos vivendo um tempo da igreja evangélica, onde nós, os evangélicos, os cristãos, né? Cristãos evangélicos, né? Somos muito, ou estamos sendo muito mal vistos, né? Pela sociedade, né? Pela sociedade, né? Pelas pessoas que nos rodeiam, né? Pelo nosso próximo. E é porque muitas vezes nós mesmos somos motivos, né? Infelizmente, motivos de chacota, motivos de crítica, de murmuração. Infelizmente, não é uma realidade, né? Eu não estou isento disso, não estou falando que eu sou isento, não, eu não sou isento disso, né? Eu não sou exceção, né? Também sou humano. Mas o que é ser cristão, irmãos? O que é ser cristão para você? Isaac, nosso irmão Espaguete Muniz, Patrícia Regina, o que é ser cristão, né? Nós temos aprendido por muitos anos, né, pela prática, pelo tradicionalismo, pela religiosidade também, né, pela informação, né, o que é ser cristão, né? Muitas vezes vocês vivem uma liturgia, ou nós vivemos como evangélicos e confundimos os termos, né? E pensamos que isso é ser cristão. Ser cristão, irmão, a palavra cristão, eu realmente não vou dizer mentira, eu não sei a ciência certa, depois vou estar pesquisando mais. A Bíblia fala, né? Tem uma parte na Bíblia quando nós, como igreja, nós fomos chamados de cristãos, né? Pela primeira vez. Por que cristãos? Porque éramos aqueles que era a igreja, as pessoas, os discípulos que seguiam Jesus, né? Que pregavam Jesus, né? Que falavam de Jesus, que anunciavam Jesus, que defendiam a causa de Jesus, né? Que se comportavam como Jesus de certa forma, né? Que eram também pessoas que acreditaram que Jesus era o Deus, que era o Cristo de Deus aqui na terra, né? E que também era o nosso Senhor e é o nosso Salvador, como eu acredito também hoje, né? Agora nós chegamos a um termo de que cristão é viver ou andar como um Cristo pequeno, ou um pequeno Cristo, né? Então assim, irmão, mas cristãos, irmãos, amigos, né? Famílias, parentes, sei lá, conhecidos, vocês que são também líderes de qualquer denominação, sei lá qual for a sua denominação, se é assembleia, se é batista, se é presbiteriano, wesleyano, metodista, livre, pentecostal, quadrangular e DPB, irmão, dependendo do que é ser cristão para você. Ser cristão, irmão, será que ser cristão é não pecar? Eu não estou
me desculpando, né, para pecar. Eu não estou desculpando o crente, né, para que ele continue no pecado ou no erro. Não. Ser cristãos, irmãos, eu aprendi faz muitos anos. Eu aprendi que ser cristãos é ser um produto não terminado, né? Imaginem como aqueles que trabalham em fábricas, aqueles que fabricam alguma coisa, né? Quando você está fabricando algo, você fabrica, né? Você está fabricando um produto, mas você tem uma imagem na sua cabeça, tem uma ideia ou um ideal de como será, de como tem que ser esse produto, como tem que ser essa mercadoria. Tem que ser perfeito, tem que ser segundo o padrão que você tem. Mas ainda não está completo, ainda não está perfeito, ainda não está segundo o modelo que você quer, né? Aqueles que trabalham em fábrica. Então nós somos esse produto, trazendo agora para o nosso mundo cristão, evangélico, gospel, né? Crente. Nós somos um produto não terminado. Então ser cristão tem a ver com tudo isso. Ser cristão tem a ver com sermos um homem que ainda não foi aperfeiçoado 100%. Por quê, irmão? Né? A Bíblia diz assim, que ninguém tenha mais alto conceito de si mesmo que daquele que deve de ter. E se você se achar que está firme, então vigie para que não caia. É isso que a palavra me ensina. É isso que o Deus Todo-Poderoso me ensina. É isso que o Espírito de Deus, né, me ensina-me. Nós somos produtos não terminados. Nós somos ainda seres que estamos em um processo de aperfeiçoamento todos os dias, né? Não é porque eu tenha 50 anos no Evangelho, não é porque eu tenha lido mais de 8 vezes a Bíblia, não é porque eu tenha decorado completamente a palavra de Deus, né? A Bíblia, não é por nada disso que eu sou mais cristão que os outros. Cristãos, irmãos, tem a ver com o nosso caráter, né? Com o nosso caráter, e também tem a ver com a forma como eu reajo diante do nosso erro, diante do meu pecado, diante da minha falha. Exemplo, o rei Davi. Lembra, o Davi, a palavra diz que ele foi um homem conforme e segundo o coração de Deus. Falado pelo próprio Deus, né? Dito pelo próprio Deus. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Biblicamente falando e confirmado. Mas ele pecou, ele assassinou, ele adulterou, né? Ele desejou uma mulher do seu próximo, ele se deitou com a mulher do seu próximo, ele planejou uma morte, ele arquitetou uma morte, tudo isso. Mas Davi, ele não tinha entendido o que ele tinha feito, ou seja, ele não tinha caído na real daquilo que ele tinha feito. Davi, o homem conforme segundo o coração de Deus, um homem que é um modelo até hoje, né, de um adorador, até de um sacerdote, né, de um rei. É um modelo para nós hoje também. Então, se estivéssemos nos tempos de agora, ou se o Davi estivesse nos tempos de hoje, no ano 2020, desta geração, Davi, se ele estivesse vivo agora, o que você diria dele se ele tivesse feito isso? E ele fez, né? Davi fez isso. Ele pecou, ele armou para Urias, para matar ou mandar matar, planejou a morte, planejou tudo, detalhe por detalhe, como ia ser para que ele morra. Se deitou com a mulher do homem, né? Se estivesse nos tempos de agora, se fosse eu não vou dizer que eu não tenho pecado, eu tenho pecado. Mas, irmãos, cristão, olha como Davi reagiu depois que ele foi confrontado pelo próprio Natão. Quando ele foi confrontado, ele caiu na real, ele entendeu
os olhos dele se abriram para entender o que era que ele tinha feito, né? O tamanho do pecado dele, o tamanho do erro que ele tinha feito, né? A abominação que ele tinha feito ao coração de Deus, né? Como Deus estava entristecido, contristado com aquilo que ele tinha feito. Até então ele não tinha caído na real. Até então ele não sabia, quizás, né, o que era realmente o que tinha feito. Mas glória a Deus pelo profeta. Glória a Deus pelo confronto, irmãos. Muitas vezes nós não gostamos do confronto. Eu não gosto. Vou ser sincero. Eu não gosto de ser confrontado, mesmo que é necessário e é preciso muitas vezes para nós cairmos na real, para nós entendermos, né, muitas coisas como seres humanos, né, como crentes, como evangélicos, e para tratar o nosso caráter de cristãos, para que venhamos nos comportar como cristãos. Porque se Davi tivesse feito isso nessa geração, e eu conheço homens, irmãos, que têm feito coisas dessas, e até piores, né? E andam por ali e acolá, por lá e acolá, pregando, anunciando, falando e tudo aquilo, sem se arrepender, sem aceitar o confronto, sem reconhecer o seu erro, sem confessar o seu erro, sem se humilhar diante de Deus. E isso é muito triste. Essa é uma realidade aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. Muitos líderes, muitos cristãos, e ninguém quizás está vendo e conhece a vida dele. Irmãos, eu tenho passado por uma N quantidade de confrontos na minha vida, porque eu sou um homem perfeito. Eu sou um homem de carne e osso, cheio do Espírito Santo, sim, porque isso não limita o Espírito de Deus. Nós limitamos a nossa vida, o nosso fluir da nossa vida através do Espírito, mas o Espírito não se limita pelas nossas fraquezas. Lembre que Deus muitas vezes usou Sansão. Lembre que Deus muitas vezes usou Sansão. Deus usou Davi e continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi se humilhou, reconheceu seu pecado, chorou, pagou as consequências, sofreu as consequências. Mas ele continuou sendo, eu posso dizer, se fosse nesses termos de hoje, ele continuou sendo cristão. Ele continua sendo um representante de Deus de verdade, genuíno na terra. E isso é o que é mais importante. É como você vai reagir depois, né, do confronto, depois de você encarar a sua realidade, depois de você se ver no espelho, né, do confronto, né, por causa do nosso pecado, do nosso erro, das nossas falhas, porque falhas todos nós temos, falhas todo homem tem. Só que não todos os homens são como Davi. Eu não vou dizer que eu sou como Davi. É meu anelo chegar até lá, né, a esse nível, né? Mas graças a Deus eu tenho aprendido uma coisa. Eu tenho aprendido a aceitar o confronto, mesmo que eu não goste. Eu tenho aceitado e reconhecer as minhas falhas. Nessa área eu sei a verdade, que eu sou bem sincero diante de quem seja. Graças a Deus dessa parte eu não abro brecha para Jezabel, para nenhum espírito de condenação, para nenhuma pessoa me acusar, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, para a glória de Deus eu falo, né? Não tenho mais alto conceito de mim, não tenho mais alto conceito de mim daquele que eu devo ter. O conceito que eu tenho de mim mesmo é que eu sou filho de Deus. O conceito que eu tenho de mim é que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. O conceito que eu tenho de mim é que Deus me perdoa em todas as vezes que eu caio e que tenho caído, cumprindo assim a sua palavra, que se 7 vezes caiu o justo, ele levanta 7 vezes, né? Mas o justo tem que continuar na fé, né? Continuar na fé e fazer como Jesus falou para aquela mulher, né? Vai no teu caminho, né?
vai, não peques mais para que não aconteça algo pior. Então, o nosso dever é não pecar mais, é não cometer o mesmo erro, é não continuar no erro para que não aconteça coisas piores na nossa vida, pessoalmente falando, né? Matrimonialmente falando, ministerialmente falando, né? Nós temos que reconhecer o nosso erro, nosso pecado, aceitar o confronto, né? E não pecar, não repetir o erro, para que não aconteça coisas piores. É isso que nós temos que ser como cristãos, né? Como cristãos de verdade, como evangélicos. Não somente como evangélicos, mas como cristãos. Porque muitas pessoas, irmãos, estão enganadas. E eu não me canso de falar isso. Eu não me cansarei jamais, eu não me calarei jamais de falar essas coisas, né? Porque eu falo, porque eu vivo sempre, muitas vezes, fazendo coisas erradas, né? Desculpe a expressão, eu não vivo, mas tipo, essa é uma forma de dizer, né? Eu, como ser humano, a nossa carne, né? Sempre está, como dizer, sometida a cometer algum erro, um pecado, ou pecar. Mas a diferença está, irmão, em como eu e você vamos reagir, ou vamos agir diante, né, de tudo aquilo. Ou você fica lá embaixo, fica lá na lama, você fica remoendo, ou você fica se alimentando do pecado, ou você se levanta e continua em frente, em nome de Jesus, dá a volta por cima, se arrepende, como diz Jesus, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você quer que o reino de Deus se estabeleça na tua vida, na tua casa, no teu ministério, então é o tempo de se arrepender, de confessar, né? Em nome de Jesus. Tudo isso, quando você confessa, quando você se arrepende, quando você começa a mudar, é isso que vai manifestar uma conversão. É isso que é conversão. Porque a conversão não vai vir assim como naqueles filmes que você vai virar, vai sair de um caçula e vai virar, não. A conversão é um processo. A conversão a Deus, a Cristo, é um processo e é uma decisão diária que tem que ser tomada por você e por mim. A conversão, né? Assim como o arrependimento também é uma decisão. Você decide se arrepender. Eu, César Augusto Machado, como profeta, como missionário, eu decido me arrepender. Eu decido me converter a Deus todos os dias. Eu decido. Deus não vai obrigar ninguém. O Espírito Santo não vai obrigar você a se converter, a se arrepender dos seus pecados, né, do seu mau caráter. Deus não vai me obrigar a me converter do meu mau caráter. Eu tenho que assumir o meu papel, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que assumir, reconhecer, confessar, me arrepender e continuar em frente no nome de Jesus, né? Porque a nossa vida com Deus continua, né? Se você deixa, né, que o pecado te pare, te limite e que você chegue até ali, então quer dizer que você deu brecha para quem? Para Jezabel. Porque Jezabel faz isso. Jezabel quer paralisar a tua vida ministerial. Jezabel quer paralisar a tua vida espiritual. Jezabel quer tirar o governo de Deus da tua vida e quer tirar a autoridade de Deus na tua vida também. É isso que faz Jezabel. Que o Senhor repreenda essa principal, essa potestade, né? No ano 2013 chegou um profeta, um missionário africano de Gana. Ele falou para mim: César, aqui no Brasil tem uma mulher que odeia você. E você sabe quem é. É Jezabel. Ela quer te matar. E ele falou para mim um conselho: você tem que jejuar mais, César. Pagar mais preço. Não se importa com o teu físico. E naquele tempo eu estava saindo do jejum. Então, meus irmãos, Jezabel quer paralisar. Jezabel é uma cobra. Ela te abraça, te aperta e te mata, te deixa imobilizado, não te deixa agir de jeito nenhum e tenta meter medo no teu coração. Medo religioso. Medo do que dirão. Irmãos, muitas vezes, né? Assim como Davi, muitas vezes, né, a gente vai passar uma imagem tipo de sem vergonha. Por que sem vergonha? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu, pagou o preço e continuou em frente.
Se fosse agora, se fosse eu agora, no século 21, no ano 2020, cometo um pecado, um adultério, e graças a Deus não cheguei ao ponto tal. Glória a Deus por isso, para a glória de Deus. Não vou dizer que eu não tenho pecado, né, que eu não tenho passado pensamentos imundos na minha cabeça. Tenho passado por tentações, sim, tenho passado bastante. E muitas vezes eu tenho que vigiar e me policiar para não dar brecha, para não dar brecha legal a Jezabel e me dominar e tomar o controle da minha vida. Mas eu tenho uma coisa na minha cabeça, que eu tenho na minha cabeça algo que eu nunca vou dar brecha para esse diabo tentar me derrubar, a Jezabel, seja o diabo que for. Por quê, irmão? Porque eu sei quem é Deus. Eu sei que eu sou falho, eu sei que tenho fraquezas, eu sei que sou 100% homem, mas também sei que sou 100% Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Parece uma heresia, mas não é uma heresia. Eu sou 100% homem, 100% carne, né? Mas eu tenho 100% Deus na minha vida também. E eu sei, e o melhor de tudo é que eu sei quem é meu Deus, que eu conheço Deus. Então, meus irmãos, o importante, irmão, não é o pecado te abater. O importante não é a tua condição humana te dominar. É você dominar a tua condição. É você se parar firme diante de tudo aquilo e não dar o prazer, né, as tentações, não dar o prazer ao diabo, não dar o prazer a Jezabel de dominar, de destruir o teu ministério, de destruir o teu chamado, de destruir o teu legado em Cristo Jesus. Porque o teu legado está em Cristo, não está em homem nenhum, irmão. Tem muitos pastores que estão por aí só escondendo uma fachada. Então, meus irmãos, que Deus venha ter misericórdia, em nome de Jesus. E que você venha entender. Essa mensagem aqui, eu estou falando, não é uma pregação em si, mas é simplesmente uma mensagem, uma conversa, vamos falar assim. Porque tem muitos cristãos, agora usando a palavra cristãos, muitos cristãos que estão paralisados ministerialmente, estão paralisados mesmo, estão estagnados e estancados no tempo, e no local e no espaço, estão estagnados. Não vai nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, estão num lugar só, numa condição só, né? Porque Jezabel dominou a sua vida ministerial e a pessoa se acha incapaz, a pessoa se sente incapaz, a pessoa sente que não pode, né? que não tem a coragem, a pessoa acha que já deu para ele, que até ali era que tinha que chegar, que tinha que andar. Mas não é assim, meu irmão. Não dê vontade para o diabo. Não faça a vontade do diabo. Faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para ele, né? E vai ser boa, perfeita e agradável para nós quando nós venhamos realmente, né, a aceitar a nossa condição, reconhecer primeiramente que nós, né, estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a pecar se nós nos descuidarmos. Porque tudo acontece por um descuido, né? Como aconteceu no caso do rei Davi, que é o exemplo que hoje eu tomei para mim, né, falar e conversar sobre esse tema de hoje, né? O descuido. Quando eu, César Augusto Machado Figueira, missionário, profeta, eu não vou deixar de ser profeta, eu não vou deixar de ser missionário. Eu continuo sendo porque Deus me chamou para isso. Só que também, não, por enquanto, mientras esteja aqui na terra, eu não vou deixar de ser carne, não vou deixar de ser sangue, não vou deixar de ser osso. Mas também outra coisa, desde que eu aceitei Jesus, eu não vou deixar de ser filho. Desde que eu reconhecia ao Senhor meu Deus como Pai e a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não vou deixar de ser filho. Então, meus irmãos, temos uma luta, como falou o apóstolo Paulo, sim, uma luta entre a carne e o Espírito, entre a natureza carnal e a natureza do Espírito Santo, que é a natureza espiritual, a minha natureza espiritual, falando de mim. Eu não sei a tua vida, irmão. Eu não sei a tua vida, minha irmã. Eu não conheço, porque nessa parte aqui é muito séria, que eu não posso generalizar, por mais que eu queira que todo mundo
que os pastores, que os cristãos sejam pessoas espirituais, eu não sei, meu irmão, porque eu não conheço a vida de ninguém. Eu não conheço a vida das pessoas. Quem conhece é Deus. Você dá testemunho por você, você fala por você, você conhece a sua consciência diante de Deus, nem para você mesmo. Eu conheço a minha consciência. Eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que tem acontecido comigo, eu sei o confronto que tenho passado, eu sei os meus erros que tenho feito, e eu tenho reconhecido, eu tenho aceitado meus erros, né? É difícil aceitar, meu irmão, o confronto, né? Graças a Deus, né? Eu aprendi a ser confrontado, porque antigamente eu não, quem é que gosta do confronto? Mas eu não gostava, além de que ninguém gosta, no meu caso, eu não aceitava, eu não reconhecia. E esse é o problema de muitas pessoas, irmãos. Esse é o problema de muitos falsos cristãos, falsos crentes. Esse é o problema. Eu falo falso porque até que as pessoas não reconheçam, eles vão continuar agindo como falsos, né? Eu falo falso porque eu já sei como são esses falsos. São falsos. Eles podem falar até bonito, eles podem ir para a igreja, irmão. Os evangélicos, não vou falar dos cristãos, os evangélicos eles vão para a igreja, eles se congregam, eles falam como evangélico, usam os termos evangélicos, leem a Bíblia, decoram a palavra, tudo. Eles fazem toda a liturgia que tem que fazer dentro de uma igreja local, eles dizimam, eles ofertam, né? Eles fazem missões, eles pregam, eles pastoreiam, eles são chamados apóstolos, são chamados profetas, mas muitos são falsos. E eu tenho falado direto nas minhas lives, tenho falado direto contra a falsidade, contra a mentira dentro da igreja, porque é um dos alvos do Espírito Santo sempre estar alertando a igreja. Então, se não fosse assim, o apóstolo Paulo não se dedicaria a ensinar a Timóteo, a Tito, a igreja de Gálatas, Efésios, né, e confrontá-la como apóstolo, como discípulo de Jesus, né, como um verdadeiro cristão. Irmão, eu sei que a nossa vida cristã, eu gostaria que ninguém, né, que todo mundo, eu queria que todo mundo fosse espiritual, como o apóstolo Paulo fala, que todo mundo fosse espiritual. E quizás muitas pessoas são espirituais, mas temos que lembrar que a dimensão do espírito está dividida em dois reinos. Pode ser assim: o reino de Deus, que é o reino celestial, e o reino das trevas, que é onde está o império de Satanás, o império dos demônios. Então, muitas pessoas sim são espirituais, mas são espirituais do lado das trevas, do lado de Satanás, do lado dos demônios, do lado da falsidade, do lado da Jezabel, né? Mas eles estão disfarçados de crente, disfarçados de cristãos, disfarçados. Eles andam, como diz na Bíblia, eles andam como um leão, mas não são leões. Eles andam como leões, mas não são leões. Mas há quem são leões de verdade, há quem sejam cristãos de verdade. Sim, cristão de verdade não quer dizer, irmãos, que não peca. Cristão de verdade não quer dizer, irmãos, que não tenha que ser tratado, né, no seu caráter, né? Cristãos de verdade são aqueles que, irmãos, que sabe, muitas vezes vivem caindo, se levantando e continuando em frente, porque sabe que a nossa luta, né, não é contra as pessoas, senão é contra demônios, principal potestade, e contra a nossa natureza humana, que o nosso principal inimigo nem sequer é o diabo, porque o diabo já foi derrotado. O nosso principal inimigo sou eu, é o meu ego, o meu próprio eu, é o César carnal, a minha carne que está dentro, que se debate contra o Espírito, contra o César espiritual de Deus, aquele que é um com o Espírito Santo de Deus. Esse é o meu primeiro e meu principal inimigo, irmão, que muitas vezes ele quer ser tentado e ele quer ceder à tentação, ele quer pecar, ele quer fazer o erro, ele quer adulterar, ele quer fornicar, ele quer fazer todas as coisas erradas, quer ser orgulhoso, quer ser arrogante, quer ser altivo, quer brigar, quer bater, né? Quer falar palavrão. Esse é o César carnal, né? Essa é a natureza carnal contra a qual o César espiritual luta e batalha, né? Eu estou falando do César porque estou falando de mim, porque eu não conheço ninguém de vocês, eu não conheço a sua vida, eu não sei quem é você, eu só conheço de nome e muitas vezes de ouvir falar, né?
mas eu não conheço de forma íntima, né? Assim como eu conheço a minha esposa, assim como minha esposa me conhece a mim pessoalmente, né? Já são já 10 anos me conhecendo, né? E já 9 anos e quase 10 anos de casado. Então, meus irmãos, eu falo isso para nós, né? Não é para desmoralizar a ninguém, porque essa palavra não é para desmoralizar, é para subir a moral, né? Em Cristo, de que, né? Ainda que nós tenhamos pecadores, Cristo morreu por nós, né? A Bíblia não está falando de que, ainda que nós, quando já fomos pecadores, não, ainda que nós, sendo pecadores, ou seja, nós continuamos na condição de sendo pecadores, mas Cristo ainda, mesmo assim, sabendo que nós íamos continuar sendo pecadores, Ele morreu por nós, Ele derramou sangue divino e nos deu a vida eterna, glória a Deus, né? E agora nós temos o dever, a responsabilidade de tomar todos os dias a decisão de ser, não melhores pessoas, irmão, porque ser evangélico, ser cristão, não quer dizer que eu tenho que ser a melhor pessoa, não, é ser filho.